Olá, Pimpolhos, bom dia! Vamos para mais um módulo da nossa apostila de Geografia. Hoje a gente vai ver o módulo 18, que é o módulo que fala sobre sistemas agrícolas. Bom, aqui nós temos os objetos do conhecimento, tá? Do módulo 18. E a gente começa falando sobre sistemas agrícolas distintos, tá? A gente tem aqui na apostila de vocês, né, duas imagens, né, de paisagens rurais. As duas paisagens mostram para gente áreas de cultivo de grãos, tá? Mas são paisagens diferentes, né? Situações produtivas muito distintas uma da outra, né? E aí, o que vai influenciar nessa diferença, tá? A gente já estudou, quando fala, né, de agricultura, de agropecuária, a gente já estudou um pouco sobre as técnicas, né? Então a gente sabe que existem as técnicas intensivas e as técnicas extensivas, tá? Então, ou seja, a primeira imagem é um cultivo totalmente mecanizado, né, de soja, aqui no Brasil, né, em Mato Grosso. Então você consegue visualizar uma grande extensão territorial, né, uma grande propriedade, e aí você vê uma infinidade de máquinas fazendo todo o trabalho, tá? Então, ou seja, nessa primeira imagem, a gente está vendo uma área de cultivo que utiliza técnicas intensivas, né? A gente tem aplicação de tecnologia, né? Todo um maquinário sendo utilizado, e na imagem ao lado a gente consegue perceber que a técnica utilizada são as técnicas extensivas, né? Que são as técnicas mais tradicionais, mais rudimentares, né? Então a gente vê, por exemplo, o trabalhador rural utilizando tração animal, tá? Então, além da gente não ter nenhum tipo de maquinário, né? Não tem aplicação de tecnologia. Então, além da gente perceber uma diferença no tipo de técnica utilizada, a gente consegue perceber também uma característica física desse espaço, né? Na primeira imagem, a gente tem uma grande planície, né? Uma área plana, né? Como eu disse anteriormente, uma grande extensão territorial que é plana, você não consegue nem ver o fim, né? E já na segunda imagem, que na verdade fica em Bali, na Indonésia, é um campo de cultivo de arroz, você tem uma área que é íngreme, né? E aí você faz aqueles degraus. Lembra, a gente já estudou que a gente chama de terraceamento, né? Então a gente tem aqui, já não é uma área plana, né? Não é uma área com grande extensão territorial, é uma área pequena e a gente tem uma característica física, né? Que é uma característica do ambiente. Não é uma área plana, é uma área inclinada. Então, para conseguir aproveitar esse espaço, o trabalhador rural ele vai fazer esses degraus que a gente chama de terraceamento para fazer a plantação, o cultivo do arroz, tá? Então, dentro das paisagens que são rurais, né, especificamente rurais, você consegue, ao observar aquela determinada paisagem, determinar essas duas informações, né? O tipo de técnica que está sendo utilizada, se são práticas intensivas ou práticas extensivas, e você consegue também perceber que a paisagem rural que você vai ter, além da técnica, ela vai depender também do tipo de relevo, né, do tipo das condições físicas daquele determinado ambiente. E aí, como é que a gente faz para classificar os sistemas agrícolas, né? Como é que a gente caracteriza os sistemas agrícolas? Então, existem alguns fatores que vocês precisam levar em consideração na hora de fazer essa caracterização, tá? E que fatores são esses? Exatamente esses que estão nessa tabelinha aqui em cima, tá? Então, os sistemas de produção agrícola, né? E analisando esses fatores, você consegue determinar se é agricultura comercial, se é agricultura tradicional, se as práticas são intensivas, se as práticas são extensivas, tá? Então, por exemplo, o destino da produção, né? Então, ou seja, essa produção agrícola, essa produção rural, ela é destinada para o mercado local, para o mercado nacional ou para exportação, né? A técnica utilizada é uma técnica simples, é uma técnica moderna, utiliza tecnologia, não utiliza tecnologia, é trabalho braçal, é tração animal, né? Políticas públicas, né?
esse sistema agrícola, né, ele recebe políticas públicas, ele tem acesso a políticas públicas. De quem é a terra? Né? A terra é do grande latifundiário, é do pequeno trabalhador rural, é da agricultura familiar. Diversidade cultivada, né? Então, ou seja, dentro daquela produção agrícola, você produz apenas um item, né? Você tem uma monocultura, você produz só milho, ou só cana-de-açúcar, ou só soja, ou você diversifica a sua produção. Gente, diversificar a produção é exatamente essas imagens que estão aqui embaixo, tá? Na primeira paisagem, parece um tapete, né? Você tem várias cores diferentes, né? Você tem uma cor mais amarronzada, você tem alguns cultivos em tons mais verde, alguns em tons alaranjados, ou seja, cada cor dessa daqui é um cultivo diferente, tá? Já a que tá do lado é um cultivo só. Você vê que é uma grande área territorial, né? E você vê que a paisagem é a mesma, né? Então, ou seja, o cultivo é de um item só. Eu vou até ler o que tá aqui embaixo, que tá com a letrinha bem pequenininha, ó. Paisagens rurais diferentes quanto ao tamanho da área cultivada. À esquerda, em pequenos lotes com cultivos diversificados. Isso é na Tailândia. Exatamente, são quadrados, né, bem determinados. E você tem diversas coisas diversos itens, né, sendo cultivados ao mesmo tempo. Já à direita, ó, grandes extensões de terra com cultivo especializado. Nesse caso, cultivo de milho nos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem uma monocultura, né, um item só, que é o milho, tá? Então, além da diversidade cultivada, a gente tem o trabalho. O trabalho está relacionado ao tipo de mão de obra, tá? Então, é uma mão de obra especializada, é uma mão de obra assalariada, é mão de obra familiar, é mão de obra escrava, que a gente sabe que acontece, né? Então, a questão do trabalho também é importante, né? Também é um fator que vai determinar a característica daquele determinado sistema agrícola. E as características ambientais, né? Que é o que a gente falou anteriormente. Em que ambiente esse cultivo está sendo produzido. É uma área plana, é uma área íngreme, esse cultivo está causando algum tipo de impacto ao meio, esse impacto é muito intenso, não é tão intenso. Então, as características ambientais também é um fator importante para determinar as características desse determinado sistema agrícola, tá? Outra coisa muito importante, quando a gente fala da questão ambiental, né, as características do ambiente, isso também vai contribuir na diversidade cultivada, né, os produtos que a gente vai cultivar, porque a gente sabe que alguns produtos se desenvolvem melhor em determinadas regiões do planeta, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, na primeira imagem é uma plantação de abacaxi. Né? Então, ou seja, abacaxi é cultivado em áreas tipicamente tropicais, né? De climas tropicais. Do lado, a gente tem laranja, né? São laranjeiras. As laranjas, ela tem uma produtividade maior em áreas de clima tropical e subtropical, úmidas, né? Subúmidas, com bastante luz solar. Então, a laranja se desenvolve melhor nessas características. Embaixo, a gente tem a cana-de-açúcar, né? Que se desenvolve melhor em áreas planas, né, de clima tropical, úmido, com chuvas bem distribuídas o ano todo. E do lado a gente tem o relevo plano, né? Esse relevo mais plano, né, mais planificado, de planície mesmo, ele favorece, por exemplo, a criação de bovino, né? Gente, aqui a gente está falando de bovino, mas como a gente viu anteriormente, a gente sabe que dentro da agropecuária, né, da pecuária, perdão, não é só a criação de bovinos, né? A gente tem suínos, equinos, enfim. Então, independente do tipo de animal que está sendo criado, as áreas planas realmente vão favorecer mais, tá? Então, ou seja, as características climáticas, de relevo, ambientais, elas vão ser propícias para um determinado produto e às vezes para outro não, tá? É importante que vocês tenham isso em mente também.
Outra coisa, né? O tipo de trabalho. A gente volta a falar sobre o tipo de trabalho, tá? Dentro da atividade agropecuária, né? Você vai ter uma questão que é muito sensível, que é a questão do trabalho, né? Como que fica a mão de obra? Então, a gente sabe que em alguns cultivos, né? Em relação ao trabalhador rural, você vai ter o trabalhador rural que trabalha por conta própria, né? Porque está voltado para uma atividade de subsistência. Você tem os trabalhadores rurais que são da agricultura familiar, então, ou seja, a mão de obra é familiar. Mas você tem também a mão de obra da agricultura que a gente chama de agricultura comercial, né? Então, ou seja, mão de obra assalariada. Então, existe dentro da atividade agrícola as relações de trabalho, tá? E as relações de trabalho, é muito importante que para você entender as relações de trabalho, a gente precisa entender de quem é a terra, né? Quem é o dono daquela extensão territorial, né? E isso vai contribuir nas relações de trabalho, né? Então, se agricultura de subsistência, se é uma agricultura familiar, se é agricultura comercial, se é a mão de obra qualificada, tá? E existem relações de trabalho que não é uma relação de trabalho atrelada a uma remuneração ao final do mês, né? A remuneração, o que eu digo, é um salário, né? Existem outras relações dentro da atividade agropecuária, tá? Então, dependendo do proprietário, né, e de como esse cultivo se desenvolve, existem, por exemplo, proprietários rurais que alugam as próprias terras para outros produtores cultivarem, tá? E aí, como que isso vai ser pago, né? O uso da terra. Como é que você paga o uso da terra alheia, tá? Às vezes você pode pagar com dinheiro mesmo, capital, ou às vezes você pode pagar com parte da produção, como é o caso dos parceiros, tá? Tá escrito aqui no finalzinho dessa página aqui da apostila, tá? Então, quando paga com parte da produção, podem ser os parceiros, tá? Tem também os arrendatários, né, que pagam o uso da terra através de dinheiro. Através de dinheiro não, com dinheiro, perdão. E você tem também os poceiros, né, que são pessoas ou famílias inteiras que são de baixa renda e eles não têm recursos para comprar ou alugar terras. Então, ou seja, é muito importante, porque a gente fala muito, né, de mão de obra assalariada, mão de obra familiar, mas é importante que vocês entendam também que dentro da agropecuária existem outras relações de trabalho, né, outras relações de parceria que não envolvem necessariamente o dinheiro, tá? E existe também, obviamente, como vocês sabem, a gente sempre toca nesse assunto, que é a questão do trabalho escravo também, tá, gente? Isso ainda persiste, né? Em pleno século XXI, ainda tem muito trabalhador rural em áreas mais afastadas que trabalham em condições subhumanas, trabalham para receber um prato de comida, um lugar para dormir, tá? Então, as relações de trabalho, principalmente no interior, né, nessas áreas rurais, ainda é muito complicado, em pleno século XXI. Aqui a gente vai ver um pouco sobre os sistemas agrícolas regionais, né? O que é o sistema agrícola regional? É quando ele é muito específico, numa determinada região do mundo, né? Acontece em lugares específicos, tá? E aí, esses sistemas regionais, ele vai ser bastante influenciado por fatores naturais, culturais e históricos, principalmente, tá? Que é o caso, por exemplo, da agricultura em plantation, tá? Vocês vão ouvir ao longo da carreira escolar de vocês, tanto em história quanto em geografia, vocês vão ouvir falar muito em plantation, tá? Plantation é uma atividade agrícola, né, desenvolvida em países tropicais, que passaram por período de colonização do século 17 até o século 20, né? Então, ou seja, é muito específico de países da América Latina, da África e da Ásia, tá? E são países, né, que produzem até hoje gêneros como café, né, que é muito forte aqui no Brasil, cana-de-açúcar, né, o Brasil teve um ciclo econômico todo voltado para cana-de-açúcar, muito importante para o café também. Chá, algodão, frutas tropicais, né? E aí, quais são as características da plantation?
A plantation, gente, é monocultura, tá? Então, ou seja, são grandes propriedades, né, grandes extensões territoriais, né, grandes latifúndios, monocultoras, ou seja, produzindo apenas um item. Então, a propriedade que planta, cultiva café, ela só cultiva café, ela não vai produzir outro item, tá? Não é uma policultura, é uma mono vem de um só. Tá? Então, se uma determinada propriedade produz algodão, ela só vai produzir algodão, tá? Essa imagem aqui, por exemplo, é de Cambé, no Pará, é uma plantation é um canavial, então cana-de-açúcar, tá? Então, ou seja, nessa extensão territorial aí gigantesca que vocês estão vendo, o único cultivo é cana-de-açúcar, tá? É uma monocultura. Então, além dessa característica, né, de ser uma monocultura, esse tipo de cultivo acontece nas grandes propriedades e o objetivo é abastecer o mercado externo, ou seja, a produção para exportação, tá? No passado, né, toda a mão de obra utilizada era mão de obra escrava, tá? Por isso que eu disse, é uma atividade agrícola histórica, né, porque é desde o período de colonização, tá? Então, por isso que naquele período, né, anteriormente, a mão de obra era escrava. Atualmente, né, é uma atividade que mobiliza um número absurdo de trabalhadores rurais, mas em sua grande maioria são trabalhadores mal remunerados, tá? A gente tem também o que a gente chama de agricultura de jardinagem, tá? É muito caracterizado pelo uso de trabalhadores e técnicas tradicionais, tá? Então, como você pode ver nessa imagem, não tem nenhum tipo de tecnologia aplicada, né? O cultivo, o plantio e a colheita é feita manualmente, tá? Nesse caso aqui, tá naquele sistema de terraceamento, tá? E é o que? Cultivo de arroz, tá? No Vietnã. E a gente tem também a agricultura mediterrânea, né, que é muito específica de regiões com clima temperado mediterrâneo, né, que tem verões secos e quentes e invernos mais amenos, né? Então, lá na Europa, né, sul da Europa e norte da África. Então, ou seja, é um tipo de agricultura que é muito específica dessas regiões, né? Que regiões? Sul da Europa e norte da África, tá? E aí, essas condições climáticas favorecem muito o cultivo de azeite, uva, né, principalmente para a produção de vinho, tá? Então, tem uma produção específica também nessa região. E aí a gente entra nos complexos agroindustriais. Gente, o que é complexo agroindustrial? Nada mais é do que a interligação, né, um sistema agrícola interligado com os outros setores da economia, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a agricultura, né, e a pecuária, ela está atrelada ao primeiro setor da economia, né, o setor primário. Mas no complexo agroindustrial existe uma interação entre os produtores rurais e os outros setores da economia, por exemplo, como o setor da indústria, que é o segundo setor, né, que é o setor que vai produzir o maquinário, né, todos os insumos, e também há uma interligação com o terceiro setor da economia, que é o setor de serviços, tá? Então, o que a gente chama de complexo agroindustrial é quando o primeiro setor da economia, né, que é a agricultura e a pecuária, perdão, gente, a agricultura e pecuária, consegue, né, fazer uma atividade toda interligada diretamente com esses outros setores da economia. Então, por exemplo, o produtor rural, para ele investir, né, em insumos, em equipamentos, até para contratar mão de obra, às vezes ele precisa de recursos financeiros, né, dinheiro. E às vezes ele não tem a quantia necessária, então ele vai optar por fazer um empréstimo, né, conseguir dinheiro. E aí, onde que ele vai conseguir esse dinheiro emprestado? Normalmente nos bancos, né? Ou empresas de crédito, enfim. Gente, o banco é que setor da economia? Era terceiro setor, né? É o setor de serviços. Então, ou seja, você já está interligando aqui o primeiro setor ao terceiro setor, que é o setor dos bancos, tá? E obviamente que a agricultura, né, e a agropecuária. Ai, gente, eu tô me confundindo. Agropecuária, agricultura e pecuária, tá? Para se desenvolver, vai
precisar, né, como eu disse anteriormente, de maquinário, de insumos, mão de obra qualificada, caminhões para fazer os transportes, enfim. E tudo isso é produzido pelas indústrias de bens intermediários, lembra? Não só as indústrias de bens intermediários, que produzem as máquinas e os equipamentos, mas também as indústrias de bens de consumo não duráveis, que são as indústrias de alimento, né? Até porque muito do que é produzido na agricultura vai diretamente para essas indústrias para ser processada, tá? A indústria de alimentos. Então, ou seja, quando os três setores estão interligados, né, voltados para a atividade agropecuária interligados, a gente fala que existe ali um complexo, né, um grande complexo agroindustrial. Aqui a gente tem um esquema, né, de como funciona um complexo industrial, agroindustrial, mais resumidinho para vocês. Então, no meio você tem um produtor rural, tá? E ao lado, o produtor rural, no caso, ele significa que, né, representa o primeiro setor da economia, né, que é a agricultura ou a pecuária. Do lado, você tem, em roxo, né, lilás, você tem o segundo setor da economia, que são os setores industriais. Tanto as indústrias de insumos e equipamentos, quanto as indústrias de beneficiamento, né, que são as indústrias indústria de alimentos, né, que vão processar ou beneficiar a produção agropastoril, tá? E aí, tanto em cima quanto embaixo, né, que tá em laranja, você tem em cima os bancos, né, que vão emprestar dinheiro, que é o terceiro setor da economia, e você tem também a parte de baixo, que é os serviços e comércio, né, até porque tudo que vai ser produzido e processado nessas indústrias vai para o consumidor final através do comércio, tá? Então, esse aqui é o esqueminha mais reduzido, assim, bem prático de complexo agroindustrial. E por último, e não menos importante, né? Existe, gente, hoje, na verdade não é hoje, né? Isso já vem de algum tempo, nas áreas rurais, atividades, né, sendo exercidas que são práticas não agrícolas, né? A gente tem esse hábito de relacionar muitos espaços rurais, né, a agricultura e a pecuária, né? Achar que nos espaços rurais essas são as únicas atividades econômicas que são desenvolvidas. E na verdade não é bem assim, tá? Então essa parte aqui da apostila de vocês é justamente para mostrar para a gente as atividades não agropastoris nos espaços rurais, né? Então, ou seja, atividades que são desenvolvidas nas áreas rurais que nada tem a ver com a agricultura ou com a pecuária, tá? A gente chama isso de pluriatividade, tá? Esse é um conceito muito importante. O que esse conceito significa? Ou seja, ele se caracteriza quando você tem diferentes atividades, né, econômicas no mesmo espaço, tá? E essas atividades, elas surgiram para complementar a renda, né, das famílias que moram e trabalham nos espaços rurais, tá? E aí, quais são as principais, né? Primeiro você tem os hotéis fazendas, né, que estão voltados para o turismo mesmo. Mas você tem outras atividades sendo exercidas nesses espaços rurais, como, por exemplo, exposições artísticas, exposições culturais, quase que não sai. Realização de festas, de eventos. Nessas áreas também existem muitas clínicas, né, de reabilitação médica ou terapêutica. Você tem também casa de acolhimento para idosos, né? Não gosto muito da palavra asilo, não, que eu acho um pouco frio, mas enfim, vocês entenderam. Tem também colônia de férias, né? Então, ou seja, existe uma gama de atividades econômicas, né, sendo desenvolvidas nesses espaços rurais que nada tem a ver com a agricultura ou com a pecuária, tá? Eu acho que, eu tenho quase certeza que esse é o último slide, tá? Eu esqueci se é o último. De toda forma, façam os exercícios, tá? Inclusive os exercícios do módulo 18, como eu conversei com vocês na plataforma, né? Os exercícios do módulo 18 e 19, eles vão ser recebidos valendo ponto, tá? Então, esse é o nosso trabalho do quarto bimestre, né? Então, eu mandei já essa folhinha para o colégio, vocês vão receber. Respondam essas questões do módulo 18 e do módulo 19 também, que é o nosso próximo vídeo.
e mandem para o colégio, né? E o colégio vai enviar para a gente para fazer a correção, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham na hora de elaborar o trabalho ou em relação ao próprio conteúdo mesmo, vocês podem conversar comigo na plataforma, né? No nosso horário de atendimento, ou vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Então é isso. Beijo para vocês e boa semana.